No outro caso, eu estava conversando com um homem que tinha acabado de morrer numa avalanche. Perguntei-lhe como se sentiu morrendo. Já mergulhou numa piscina funda e chegou naquela parte escura e turva lá no fundo? Quando você sobe até a superfície da água, vai ficando cada vez mais luminoso. Então, quando você irrompe a superfície, encontra o sol por toda parte. A morte foi assim. Você acha que foi assim por causa da maneira como morreu, com as rochas caindo sobre você? Não. Foi assim porque eu estava indo do plano físico para o plano espiritual. Quando saí do corpo, foi como subir pela piscina. E quando cheguei ao plano espiritual, foi como se rompesse a superfície da água e encontrasse a luz do sol. Se você morre num acidente, é fisicamente doloroso logo antes de perder a consciência do plano físico, pois o seu corpo foi ferido. Mas depois de perder a consciência, tudo fica muito fácil e natural. É tão natural quanto tudo ou mais na vida. Fazer amor, caminhar, correr, nadar. É apenas outra parte da vida. Não existe isso de morrer. Você apenas passa para um estágio diferente de sua vida. Morrer é agradável. Se as pessoas estão preocupadas com isso, diga-lhes para irem a um lugar do rio onde haja uma depressão mais funda, para mergulharem até o fundo dessa depressão. E depois, já no fundo, que empurrem vigorosamente com os pés saindo pela superfície. Diga-lhes que é assim. Não façam isso porque rio é perigoso. Façam numa piscina. Naturalmente, para quem sabe nadar, né? Creio que muita gente se preocupa porque acha que a morte será dolorosa. A morte não será dolorosa, a menos que você precise da dor. Na maioria das vezes não há dor, a menos que ela seja desejada. Pode ser extremamente dolorosa se você quiser ou achar que preciso disso para aprender uma lição. Mas você sempre pode se separar dela. E isso está disponível por mais que você esteja conectado com aquilo que está acontecendo. A separação entre corpo e alma nesse momento de dor está disponível para todos. Mas a morte em si, o ato de deixar o corpo, é doloroso? Não. A transição é fácil e não forçada. A dor vem do corpo. O espírito não sente dores, exceto o remorso. Na verdade, é a única dor que um espírito pode sentir, a sensação de que poderia ter feito alguma coisa a mais. Isso é dolorido. Mas a dor física perde o sentido, pois foi deixada no corpo. É possível sair do corpo antes que aconteça a morte em si, deixando o corpo sofrer a dor? Sim, a pessoa tem essa opção, ficar ali e passar por tudo ou sair e só observar. Essa opção está disponível para todos. Pessoalmente, creio que seria mais fácil, especialmente se a morte fosse traumática. É uma opção estritamente individual. Encontrei exemplos disso no meu trabalho. Numa regressão, uma jovem iria ser queimada na fogueira por suas crenças enquanto toda a cidade assistia à cena. Ela estava aterrorizada, mas também muito irritada com os fanáticos responsáveis por isso. Quando as chamas aumentaram, ela resolveu que não lhes daria satisfação de vê-la sofrer. Assim, saiu do corpo e ficou flutuando, observando a cena. Ali, para seu desgosto e raiva, viu seu corpo retorcendo-se enquanto sofria a agonia de ser queimado até a morte. Nesse caso, ficou muito óbvio que o corpo e o espírito eram duas coisas separadas. Creio que seria muito tranquilizante e reconfortante para aqueles que perderam entes queridos de forma horrível, violenta, saber que provavelmente eles não passaram pela parte mais traumática da morte. Faz muito sentido perceber que o espírito não desejaria ficar no corpo e sofrer tanta dor. Assim, o espírito se remove e o corpo apenas reage espontaneamente. É bem parecido com o modo como reagimos quando nos cortamos ou nos queimamos acidentalmente. Gritamos e puxamos a mão. Não é uma reação consciente, e sim um ato involuntário. Assim, ao que parece, durante uma morte horrenda, o corpo estaria apenas reagindo, enquanto a verdadeira personalidade já se afastou e observa do lado de fora. Uma outra descrição que eu ouvi foi a seguinte: imagine-se nu, com frio e sangrando, caminhando por uma floresta sombria, cheia de espinhos, animais selvagens e sons estranhos. Você sabe que atrás de cada arbusto há uma fera pronta para pular e despedaçar você. Subitamente você chega a uma clareira onde cresce a grama. Há aves cantando, nuvens no céu, um riacho que murmura agradavelmente, buscando sinuosamente seu destino. Imagine a diferença entre esses cenários e você vai compreender a analogia com o que você chama de vida e morte. Mas há muita gente na Terra com medo dela. Muita gente que está na floresta tem medo, isso está correto, mas quando estão fora da floresta não tem mais medo, o medo está na floresta. Então, não há o que recear na transição?
Algumas transições são mais desejáveis do que outras. Preciso ser claro. Entretanto, uma porta é apenas uma porta. Pode abri-la quantas vezes quiser, mas ela não vai deixar de ser uma porta. Uma outra descrição que eu ouvi foi a seguinte: as pessoas não deveriam ter medo de morrer. A morte não deve ser mais temida do que o ato de respirar. Morrer é tão natural e tão indolor quanto piscar os olhos. E ela é quase isso. Em dado instante, você está num plano de existência e pisca os olhos, por assim dizer, e está no outro plano de existência. É mais ou menos essa a sensação física que se tem, e é indolor. Qualquer dor que sinta no processo decorre de danos físicos, mas espiritualmente não há dor alguma. Suas memórias estão intactas e você se sente o mesmo, como se sua vida estivesse continuando. Às vezes, leva algum tempo até perceber que você não está mais conectado ao corpo físico. Mas geralmente isso é notado imediatamente, pois suas percepções se ampliam a ponto de você poder perceber o plano espiritual sem um véu diante dele. Este é o espelho embaçado, como dizem alguns. O que acontece no início é um período de orientação. Você ainda está muito consciente do plano físico, mas está explorando e absorvendo as sensações trazidas pela presença no plano espiritual, até se acostumar com o fato de que está mesmo no plano espiritual e à vontade com este fato. Você pode me dizer se quando seu espírito sai do corpo, ele inclui a sua alma? Seu espírito é sua alma. O conceito da alma abrange aquela energia que você chamaria de seu espírito, sua identidade, sua realidade. Esse, com efeito, é o seu verdadeiro eu. Pode chamá-lo de espírito ou de alma, dependendo da percepção que queira integrar à sua realidade. Ouve-se falar muito daquilo que chamam de cordão de prata. Existe algo assim? Do modo como podemos perceber, é uma linha vital do seu corpo, de natureza bem real. Do ponto de vista energético, é um fio que mantém uma linha vital com as energias do corpo físico. É de fato algo real. Então esse cordão é cortado no momento da morte? Isso está correto. Algumas pessoas receiam ter experiências fora do corpo por medo de serem separadas prematuramente de seu corpo. É possível que isso aconteça. No entanto, é quase certo que seria algo feito intencionalmente e não por acidente. Quer dizer que quando a pessoa sai do corpo, o cordão de prata mantém-se conectado para que ela não se perca, por assim dizer? Isso está correto. Não devemos recear a viagem astral, pois se ela não devesse acontecer, nunca aconteceria. Mas em muitos casos ela não é planejada, é espontânea. Correto, ela é espontânea. Descobri no meu trabalho que a maioria das pessoas não sabe que todos fazem viagens fora do corpo todas as noites, quando vão dormir. O corpo é a parte que fica cansada e precisa repousar. O espírito ou alma nunca precisa de sono. Seria muito entediante se esse verdadeiro você, o espírito, esperasse até o corpo acordar para poder continuar a trabalhar. Assim, enquanto o corpo dorme, seu verdadeiro você sai e tem todo tipo de aventura. Ele pode viajar pela Terra toda, passar algum tempo no plano espiritual ou ir até outros planetas ou dimensões. Normalmente a pessoa não tem consciência disso, a menos que se lembre de ter tido sonhos nos quais voou ou foi a lugares incomuns. Você está sempre conectado ao seu corpo através do cordão de prata, sua linha de vida, seu umbilical. E quando chega a hora de voltar ao corpo, você é fisgado, digamos, e o espírito torna a entrar no corpo. Meus clientes me disseram que às vezes sofrem uma paralisia temporária logo antes de acordar. Isso acontece quando a pessoa desperta subitamente, por um som alto, por exemplo, antes que o espírito retorne totalmente ao corpo. As conexões corpo e espírito não foram completadas e o resultado é essa paralisia temporária. Ela costuma passar rapidamente e não devemos receá-la. Importante mencionar que isso difere fundamentalmente da paralisia que é provocada nas abduções alienígenas. Certo? Que é artificial, por magnetismo, hipnose, né? Controle realmente do ser. Esse fenômeno aqui é natural e é passageiro. Existe algum perigo em ficar fora do corpo? Não percebemos perigo nisso. Se não fosse para o indivíduo retornar, seria por sua opção, e não porque alguma energia malévola surgiu do nada e cortou o cordão. Em outras palavras, a pessoa não tem como se perder, não tem como deixar de voltar. Não vemos isso como uma verdade. Então as pessoas estão definitivamente conectadas com o corpo até o momento da morte, quando o cordão é cortado. Ele seria como um cordão umbilical, digamos. Isso está totalmente correto. Se a morte acontecesse durante uma experiência fora do corpo, qual teria sido a causa da morte? Um ataque cardíaco?
Você está perguntando quais teriam sido os sintomas físicos. A síndrome da morte súbita infantil ou morte no berço costuma ser atribuída a esses eventos. Há ainda aqueles que decidem não retornar por causa da idade e assim morrem durante o sono. Seria um ataque cardíaco? Não é esse o caso, pois o ataque cardíaco é a morte induzida por um verdadeiro problema físico, e não é isso que estamos referindo. A pessoa morre durante o sono e a morte teria causas naturais. Se fosse feita uma autópsia, não se encontraria causa alguma? Correto. E o que podemos dizer dessas pessoas que parecem morrer de combustão espontânea? Esse é um mistério inexplicado. Isso se deve ao desequilíbrio daquilo que você chamaria de substâncias químicas dentro do sistema. É por conta do fato de que os corpos humanos queimariam a comida, embora façam-no de forma muito controlada e muito lenta normalmente. Uma morte dessas é causada pela combustão dos fluidos corporais. Volta e meia deve-se a fatores hereditários que causam um desequilíbrio na constituição química do corpo, por exemplo, um excesso de fósforo no sistema corporal. Quando as pessoas estão do lado espiritual, fazem planos antes de retornar à roda kármica chamada Terra. Um deles é o plano daquilo que esperam realizar durante a próxima vida. Também fazem contratos com outras almas com quem manterão interações importantes durante a existência vindoura. Além disso, uma parte desse contrato é o plano de saída. Todos planejam a maneira como irão deixar esta vida presente, como sairão dela. Descobri que ninguém morre enquanto não chega sua hora de morrer. Não há isso que chamamos de acidentes. Foi apenas a maneira que a alma escolheu para sair. Quando a alma concluiu aquilo que veio fazer, chega o momento de passar para a próxima fase de sua existência. Descobri que é possível retardar a morte por um breve período, mas quando chega o momento marcado, o espírito decide sair. É claro que a mente consciente da pessoa não tem lembrança dessa parte do plano, pois quando chegamos a esta vida, o véu do esquecimento foi baixado, removendo todas as lembranças do lado espiritual. Disseram-me uma vez, não seria um teste se você soubesse as respostas. Assim, precisamos nos manter conscientemente alheios aos planos de nossa alma. E essas pessoas que parecem morrer em grupos? Há muitos casos, como acidentes de trem, massacres, terremotos, nos quais muitas pessoas morrem ao mesmo tempo. Escolheram partir no mesmo tempo? Ou tiveram algo a dizer? Você conhece o conceito do karma individual. Além dele, há algo que chamam de karma grupal ou coletivo. Ao longo de muitos eons, tem havido ocasiões em que as almas tiveram a tendência de se agrupar para realizar certas tarefas, para efetuar mudanças ou para experimentar a vida em grupo, assim como muitos tendem a viver individualmente. Essas mortes grupais nada mais são do que almas individuais que se reuniram em certos pontos de sua transição, ou seja, em sua experiência da morte como aprendizado. Quando o fizeram, viram-se no local que seria o mais apropriado para que partissem simultaneamente. Elas concordaram em fazê-lo antes de entrarem na vida atual? Isso está correto, pois é nessa transição coletiva que encontram apoio ao compartilhamento da experiência e elas não estão sozinhas na transição. Em muitos casos, tem havido nascimentos múltiplos e vidas compartilhadas, e por isso não é incomum encontrar mortes múltiplas ou compartilhadas. Foi isso que aconteceu com os astronautas que morreram no acidente da nave Challenger? Exatamente, foi um caso em que concordaram em compartilhar a experiência da morte. Mas houve muito sofrimento para as famílias e pessoas do país inteiro quando isso aconteceu. Se eles iam seguir seu destino, por que não ficamos felizes com isso? Talvez haja alguma miopia quando analisamos esses eventos. Você está pensando apenas nos indivíduos que se foram. Não é o caso. Há muitos outros elementos envolvidos. Em casos assim, houve uma união dos sobreviventes, uma experiência compartilhada. Vendo que outros estão compartilhando o luto, fica muito mais fácil para os indivíduos experimentarem isso, sabendo que há outros que estão passando pela mesma situação. Assim, foi uma experiência coletiva em muitos níveis. Após saírem do corpo, muitos pacientes descrevem a experiência de viajar até uma luz reluzente e deslumbrante, no final de um túnel ou algo assim. Essas descrições têm sido duplicadas nos relatos de EQMs, experiências de quase morte. Um de meus pacientes disse que essa luz branca era um intenso campo de energia que servia de barreira entre o nosso mundo físico e o reino espiritual. Nas EQMs, a pessoa se aproxima da luz, mas é puxada de volta para o corpo antes de entrar nela. Ela esteve realmente numa situação na qual quase morreu, mas não completou a transição. Ela não foi longe o suficiente. Quando meus pacientes revivem a experiência da morte, passam pela luz branca, essa barreira. Nesse ponto, a energia é tão intensa que rompe o cordão de prata, o cordão umbilical que liga o espírito ao corpo físico. Quando isso acontece, o espírito não consegue voltar pela barreira e entrar novamente em seu corpo. Os dois foram separados para sempre. Sem essa conexão com sua força vital, a alma ou espírito, o corpo começa a se deteriorar rapidamente.
Após a morte, alguns espíritos parecem atravessar um período de confusão. Nem todos passam por isso, muito depende da forma da morte, se foi natural ou súbita e inesperada. Pelo que vi, o principal é a garantia de que ninguém fica sozinho depois de passar pela experiência da morte. Às vezes há um período em que você não tem muita certeza do lugar onde está, se está no plano físico ou espiritual, pois algumas sensações são semelhantes, mas diferentes. E você está tentando descobrir o que está acontecendo e onde você está. Há um período de orientação ou reorientação que pode ser confuso para alguns quando tentam descobrir para onde devem ir a partir dali. Mas não precisam se preocupar, pois enviam ajuda imediatamente. Geralmente surgem algumas almas com as quais você teve conexões kármicas próximas em vidas anteriores. Há sempre uma, duas ou até mais, que se acham entre duas encarnações. Geralmente são os parentes, né? Os parentes desta vida aqui, que são autorizados, né? Essa é uma autorização um tanto geral para todas as pessoas que falecem, são recebidas por ascendentes ou descendentes, né, em alguns casos, de pré-morte de filhos, né, ou netos. Outra coisa que causa confusão quando você passa aos planos espirituais é que a sua memória começa a se abrir para suas vidas passadas e para todo o cenário kármico. Portanto, você vai reconhecer essas almas, primeiro no relacionamento no qual você as conhecia na vida que acabou de deixar. Depois vai começar a lembrar de outros relacionamentos nos quais as conheceu. Isso faz parte do processo de se lembrar de todo o seu karma enquanto você está nesse plano, para poder compreender aquilo que acabou de concluir e o que ainda vai precisar resolver quando retornar novamente à Terra. Então é verdade que sempre aparece alguém quando a pessoa morre? Sim. Quando possível, costuma ser alguém especial para a pessoa durante suas vidas, caso aquela ainda não tenha reencarnado. Alguém com quem o falecido pode se identificar e o poder da atração está presente para ajudá-lo nesse período de transição. Mas muitas vezes as pessoas morrem de forma violenta ou súbita. Se não sabem que estão mortas, não estariam mais propensas a se sentir confusas? Sim, isso é verdade. E o recepcionista que estiver lá terá de explicar o que aconteceu, ajudando o recém-chegado nesse processo. Depois que o espírito é recebido por outros após a morte, onde costuma ir? Ele vai ao plano onde se dá o aprendizado. Não existe um lugar central para isso, é apenas um estado do ser. Geralmente o espírito interage com muitas outras almas enquanto faz isso. Depois de aprender aquilo de que precisa para a sua próxima vida, consulta os mestres espirituais e começa a se preparar para a sua própria encarnação. Ele consulta os mestres para saber qual seria a melhor situação para a próxima vida. Há ainda conselhos sobre quais seriam as melhores almas para a sua interação, visando o benefício de todos. Já ouviu falar no lugar de descanso? Sim, caso esteja se referindo àquilo que estou visualizando, é um lugar especial para que as almas com problemas possam se recuperar antes de participar da companhia de outras almas ou de tornarem a entrar no plano encarnatório. Algumas pessoas acreditam que a forma do Espírito de Jesus vai entrar em contato com elas para orientá-las no momento em que seu espírito deixa o corpo. É inteiramente possível, mas não é obrigatório e nem acontece em todos os casos. Às vezes, acontece caso o indivíduo que esteja atravessando solicite ou deseje ver a energia de Jesus, e nesse caso será a mesma energia de Jesus que se manifestará, pois ele declarou que sua ajuda faria parte desse processo, e por isso estará lá para aquele que queira se abrir para esta energia, seja ou não encarnado. Isso também se aplica a pessoas de outras crenças ou religiões. Se tiverem uma crença profunda e permanente numa entidade específica, essa energia espiritual estará lá para ajudá-la a ter uma travessia mais fácil, se for o que elas desejam. Há ainda a crença de que existe um lugar no mundo espiritual no qual os espíritos dormem porque morreram acreditando que terão que descansar até Jesus vir pela segunda vez e ressuscitá-los. Aquilo que você espera encontrar, a realidade que você criar, é o que irá ver. Se esperam acordar no meio do carnaval, então será isso que irão encontrar. Tudo é possível, desde que se acredite nisso. Há muitas coisas diferentes que podem acontecer após a morte daquilo que você chama de corpo físico. Quando um corpo expira, a alma nunca o faz. Se for uma morte suave, haverá uma sensação de alívio, encantamento, liberdade. A maior parte daquilo que a pessoa espera encontrar estará lá. Se espera encontrar guias ou amigos pelo caminho, ajudando-o a chegar à luz, é o que encontrará. Se estiver mergulhada na crença da condenação, do fogo do inferno, acreditar que merece isso, também encontrará isso. A maioria dessas coisas se baseia na preparação de cada alma antes de morrer. Esse aqui é um recado muito importante.
para que notemos que é preciso desapegar de dogmas culturais incutidos através de religiões, determinados equívocos das religiões, certo? Criações que não refletem a realidade espiritual. Porque no mundo sutil, o poder da criação, da mente, ele é consideravelmente maior do que aqui, onde nós somos limitados pela matéria. Então, quanto antes a pessoa seguir essa intuição que todos nós temos da realidade espiritual, de como as coisas funcionam do lado de lá, buscarmos conhecimento, conversar com pessoas que tiveram experiências ou estudam, não é? Buscar os livros que tem à disposição a respeito disso, mais fácil para essa pessoa quando desencarnar, né? Porque estará mais propensa a aceitar ou já aceitou, não é, determinados parâmetros que as religiões normalmente contrariam, né, com crenças absurdas, certo? Isso vai facilitar o trabalho de desprendimento do lado de lá e vai economizar tempo evolutivo também. Vamos lá. A maioria dessas coisas se baseia na preparação de cada alma antes de morrer. Geralmente, porém, há a presença daqueles que eram próximos dela antes de passarem para o outro lado. No mais das vezes, virá uma alma para guiar a pessoa até um lugar de cura para que deixe de lado a confusão e compreenda o que aconteceu. Talvez o espírito esteja confuso, porque faz muito tempo que esteve desse lado. Os recepcionistas vão ajudá-lo a esclarecer a situação, descobrir onde quer ir e o que precisa fazer. Desse modo, se for alguém que esse espírito conheceu, então ele não terá medo, pois o medo é o que faz as pessoas ficarem em choque, paralisando-se, né? Gerando paralisia. Algumas, se a morte foi traumática, entram num período muito profundo de repouso, até poderem lidar com a experiência de saber que seu corpo deixou de existir. E o despertar será bem lento. Não queremos ter pessoas que ficam perambulando desnorteadas. Elas podem se prejudicar e também causar problemas aos outros. Isso acontece ocasionalmente, não é uma coisa que nunca acontece. Elas não sabem onde estão. Em pânico, podem se prejudicar quando pensam, tenho de voltar, e se apegam ao lugar onde morreram, porque sentem que isso não pode estar acontecendo. Então, aí vão gerar esses casos de assombrações, pessoas que ficam perambulando pelo cemitério, né? Espíritos que ficam lá presos nisso. Mas não é por falta de ajuda, porque essas pessoas também não querem ouvir quem está tentando auxiliá-las, né? E fica nesse ciclo eterno. Tem um caso, um relato, se não me engano é de um médium, de uma caverna, se não me engano em Minas Gerais, onde havia um espírito de um escravo, de um ex-escravo, e ele estava lá já há muitos séculos, com aquele ódio ao feitor, né? E quando o médium indagou, né, percebeu que esse espírito não tinha noção do tempo que ele estava lá, nesse ciclo, né, remoendo esse ressentimento e preso lá na matéria, né, sem subir aos níveis superiores para poder evoluir, né, sair disso. Então, é uma questão mental, a pessoa tem que ter essa abertura para ouvir, né? Não pode se fechar em si mesmo, tem que entender. Quanto antes entender esses parâmetros aqui, mais fácil vai ser. Repito. É melhor que descansem? Sim, pois com isso podem ser despertados lentamente, sabendo que aquilo que aconteceu é bom e natural, que está tudo bem. Então o choque e o trauma já terão se esvaído. Seus entes queridos vêm quando a morte é traumática? Sim, às vezes eles levam a alma no lugar de descanso, mas uma morte que você consideraria traumática nem sempre é considerada traumática deste lado. Talvez você deva pensar no caso de muitos soldados que tiveram mortes traumáticas. No entanto, às vezes eles são alguns dos que aceitam melhor o que aconteceu, mais até do que aqueles que morreram durante o parto, porque eles sabem que pode morrer, né? Eles já aceitaram essa possibilidade dentro do campo de batalha. Então, suponho que dependa apenas das circunstâncias de cada alma. Sim, muito.